Deus, eu queria pregar a palavra do Senhor Jesus. Como eu disse, nós estamos entrando numa semana que para nós cristãos é uma semana muito especial. É a semana que se inicia com o Domingo de Ramos, a tradição cristã assim o chama, de Domingo de Ramos, e termina com o Domingo da Ressurreição. Próximo domingo é Domingo de Páscoa. Na quinta-feira Jesus é entregue, na sexta-feira ele é crucificado e no domingo há a ressurreição. Então, para a era cristã, para nós que cremos no Evangelho e no Senhor Jesus, esta semana tem um significado importante também para nós, de reflexão, de entendermos aquilo que aconteceu na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós teremos durante essa semana uma programação toda especial. Eu quero já convidar você. Domingo que vem, nós temos o nosso tradicional culto da ressurreição, 6 horas da manhã. E olha, queridos, nós vamos estar aqui realizando um culto online, 6 horas da manhã, tá? Então eu quero já que você vá se preparando. O próximo domingo nós vamos ter aqui, né, o partir do pão. Nós vamos estar aqui numa programação, num culto todo especial às 6 horas da manhã. Este culto não vai ficar no ar. Este culto é só para quem participar às 6 horas da manhã. Quando ele terminar, a gente o tira do ar, né? Porque os outros cultos a gente deixa, mas este não. Este é um culto só para quem acordar cedo e participar conosco. É um culto onde a nossa igreja sempre está cheia. Nós temos durante essa semana, teríamos a nossa procissão, a nossa passeata, nosso evento, né, de Corpus Christi, a Semana da Paixão, a sexta-feira, que normalmente os jovens, as coreografias pelas ruas do bairro, nós não o teremos presencial, mas nós estamos estudando até uma maneira de fazer isso online, pelo menos o culto, para marcar esta semana. E esta semana começa lá no livro de Mateus, capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Como eu disse, é uma semana que começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo da Páscoa. Domingo que vem é Páscoa. E teremos, além do culto às 6 horas da manhã, teremos também os nossos cultos normais, culto de Páscoa. Hoje em dia há uma grande tendência de modificar as festas cristãs, né? Quando chega a Páscoa se fala muito do coelho, do chocolate, do ovo, mas não se fala muito do cordeiro. Para nós, Páscoa não é coelho, não é pecado comer chocolate, não é pecado presentear, não é pecado dar para os seus filhos. Pode comer chocolate à vontade, aliás, é muito bom, eu também gosto. Mas o sentido espiritual da Páscoa não é o coelho e não é o chocolate, é a ressurreição de Jesus, que ocorreu num dia de Páscoa. Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, uma semana antes da Páscoa, Jesus entra triunfante em Jerusalém. E a tradição cristã, né, chamou esse domingo de Domingo de Ramos, de folhas, porque Jesus é recebido como rei. Ele havia pregado durante mais de 3 anos, ele havia realizado milagres, os maiores milagres da história, ressurreição, multiplicação de pães. Aquele tempo, Israel estava sob o domínio romano, que era o maior império da época, e havia uma crescente vontade, um desejo latente, para que Deus mandasse um libertador, um Messias, político, administrativo. A cada semana, a cada mês surgia em Israel um libertador. Foram vários, a história fala de vários que passaram e se perderam na história. E no meio desse tumulto surge Jesus. E ele vem como libertador. E o povo de Israel esperava que fosse ele, que fosse enfrentar o governo romano, o César, e fosse libertar Israel do jugo romano. E agora eles recebem como um rei,
um rei político, um rei guerreiro. Jesus veio com outra finalidade. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Alguns se decepcionaram com Jesus, como nos dias de hoje. Há pessoas que se decepcionam, servem a Deus por um tempo, buscam uma graça e quando não recebem se decepcionam. Pensam que Jesus é aquele que vai dar exatamente o que ele precisa, e às vezes o que Deus tem para nós é algo até maior do que nós desejamos. A palavra de Deus diz que o que os olhos não viram, o que o coração não desejou, é aquilo que Deus tem para você, talvez até maior do que o que você está pedindo. Você está pedindo uma bênção temporária, Deus quer te dar algo eterno. Ah, mas Deus podia, né? Esses dias nós perdemos um cantor muito querido nosso, o Lázaro, meu irmão Lázaro, foi parlamentar comigo, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, uma pessoa muito boa. E ele partiu e alguém disse: ah, mas Deus não o livrou, né? Deus não o livrou, Deus o salvou. Ah, mas ele morreu. Deus não prometeu a imortalidade, Deus prometeu a vida eterna. Jesus chega a Jerusalém, Mateus capítulo 21, do verso 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e logo sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente, uma grande multidão, estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que entrada triunfal! Talvez a maior afirmação humana sobre o ministério de Jesus aconteceu neste domingo antes da Páscoa, antes da semana onde ele seria entregue, traído, açoitado, humilhado, crucificado, morto, enterrado e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus está agora entrando em Jerusalém, e a cidade espera um rei político, libertador, um rei que venha para comandar os exércitos de Israel e livrá-la do grande império romano. Mas não era este o reino de Jesus. Nos confundimos às vezes. Hoje é muito comum a discussão política. Hoje é muito comum, né, entrar nas redes, a extrema direita, a extrema esquerda ou o centro. Cada um tem uma posição, todo mundo virou especialista em algum assunto político. Nós estamos um tanto quanto confusos quanto à metodologia de tratar as enfermidades, as doenças, e até esta pandemia. Nós estamos vendo paradoxos. Enquanto as igrejas não podem ter cultos, às vezes o poder público não consegue esvaziar os ônibus, os supermercados, lugares onde ainda há aglomeração, e nós às vezes estamos confusos, e às vezes a gente confunde o papel da igreja com o papel espiritual e o papel do mundo. A igreja é luz e é sal.
com ou sem as pessoas aqui, nós estamos continuando no nosso caminho, nós estamos fazendo o nosso papel. Nós entendemos que temos que influir no mundo político, através da oração, e através dos missionários que enviamos para lá, para as casas legislativas. Como temos missionários no judiciário, como temos missionários no executivo, como temos missionários na empresa, onde você é um missionário e trabalha, na escola onde você estuda, na sociedade onde você está. Mas nós entendemos que o controle ainda está nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Aquele povo confundiu o papel de Jesus. Eles o recebem como um rei humano. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Eu comando todas as coisas para que todas as coisas cooperem para o bem da igreja, para o bem daqueles que temem a Deus, mas o meu reino não é deste mundo. Se nós esperássemos somente neste mundo, diz Paulo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Se tudo que eu esperasse fosse nesta vida, fosse o recurso humano, fosse o bem que eu tenho, eu seria um miserável, porque nem o homem mais poderoso e mais rico deste mundo poderá levar para a eternidade nada do que ele construiu aqui, a não ser as obras que ele fez diante de Deus. Quando eu vejo uma pessoa tão agoniada, lutando, sobrevivendo, e nós sabemos que tudo isso no final terá tão pouca importância, que as palavras mais proferidas no leito de morte não são: eu queria tempo para comprar mais um carro, eu queria tempo para construir mais uma casa, eu queria tempo que eu tenho que demitir um funcionário que eu não gosto dele, eu queria tempo para me vingar. Não são estas as palavras. As palavras mais proferidas no leito de morte são: eu queria mais tempo para me consertar com a minha família, para dar mais tempo para aqueles que eu amo, para servir mais a Deus, para estar na igreja. Nós não podemos confundir o nosso papel. No domingo de Ramos, Jesus estava eleito no primeiro turno. As pessoas tiravam as suas capas e colocavam para aquele pequeno jumentinho, cortavam ramos das árvores e colocavam no chão para que Jesus passasse sobre aqueles ramos, sinal de autoridade, sinal de boa recepção. Jesus estava em alta, e eles ainda clamavam dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu ouvi outro dia uma história sobre o jumentinho. Um pequeno jumentinho que foi usado por Jesus. Talvez este jumentinho, é claro que é uma parábola, mas que traz para nós uma lição muito grande. Este jumentinho que chega e entra em Jerusalém, e todos batem palmas, colocam as roupas, os ramos, e ele se acha, ele se sente. E ele chega lá para os amigos e diz: olha, entrei em Jerusalém, todo mundo batia palmas para mim, me colocavam ramos, me jogavam pétalas de flores, de rosas, fui tão bem recebido, eu sou o cara, esse cara sou eu. E aquele jumentinho resolve voltar um tempo depois em Jerusalém, porque ele também tinha muita popularidade. E quando ele tenta entrar em Jerusalém, ele é achincalhado, ele é tocado, batem nele, expulsam aquele jumentinho das ruas, e ele então não entende. E aqui a Bíblia diz que era uma jumenta e um filho, um jumentinho. E esse jumentinho triste vai perguntar para a mãe o que aconteceu. E a mãe diz: filho, a primeira vez que você entrou e recebeu toda a glória, toda a honra, você tinha sobre você o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, estava sobre você. E quando você carrega a presença de Jesus, você é honrado, o seu nome é exaltado também, o seu nome é reconhecido. Mas quando você está só, você é só um jumentinho. Eu ouvi essa história há muitos anos.
quando eu estou só, eu sou eu apenas. Mas quando Jesus está sobre a nossa vida, quando Jesus está nos guiando, nos orientando, nos alertando, quando Jesus está em nós, o que brilha não sou eu, é o altar que traz o brilho, porque a presença de Jesus em nós é que nos faz brilhar. Às vezes a gente vê pessoas, infelizmente até líderes, que acham que é o brilho dele, é o magnetismo dele, é o carisma dele que atrai a multidão. E às vezes alguns têm até algum comportamento fora dos padrões da palavra de Deus, e se vangloria nisso, dizendo: não, Deus está comigo, porque eu estou realizando grandes obras. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia, no dia do julgamento final, e dizer: Senhor, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, eu realizei maravilhas. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque o nome de Jesus, a presença de Jesus fará a diferença. Aquele jumentinho agora reconhece que sem Jesus ele não é nada. Como este jumentinho aqui, que reconhece que sem Jesus não sou nada, não tenho nada, mas com Jesus em mim, como disse Paulo, o apóstolo São Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, mesmo aquilo que eu acho que eu não vou suportar, eu posso, porque é Jesus quem me fortalece. E você que está me ouvindo, que está dizendo que chegou no seu limite, você que acha que é o fim, você que acha que não vai suportar esta dor, este momento, esta situação, dentro de casa ou fora dela, eu quero dizer a você que você pode, porque você não é um jumentinho sem Jesus. Jesus está sobre você, e você vai vencer, e você vai passar, e do outro lado, nós vamos cantar juntos o hino da vitória. Creia no Senhor, creia em Deus, creia na palavra, creia na fé que te move, e você foi chamado para vencer, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você não entenda hoje, você entenderá o que vai cooperar para você. Eu estou nessa cidade, a minha família está nessa cidade, porque há anos atrás, há décadas atrás, a minha mãe enferma necessitou que nós viéssemos para Sorocaba, e deixamos uma história lá no interior e viemos para cá. E hoje eu entendo o que Deus fez trazendo a minha família para cá. Hoje talvez você é salvo pelo nosso ministério, pela palavra de Deus, é claro, porque Deus tinha um propósito, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Voltando à nossa história, Jesus entra e ele é glorificado. As pessoas dizendo: mas quem é esse que está vindo aqui? Quem é essa multidão que o acompanha? E as pessoas respondiam: este é o rei que vem em nome do Senhor. Eles estavam prontos, a coroa estava pronta, a espada já estava pronta. Talvez prepararam até um cavalo branco para ele subir, como um rei, que na imaginação do homem deve ser o homem que governa, deve ser o rei altivo. Quando Deus mandou o povo escolher um rei lá no Velho Testamento, no livro de Samuel, Deus mandou que o povo escolhesse, eles escolheram Saul, que era um homem alto. A Bíblia diz que quando se olhava no meio do povo, Saul sobressaía na altura. Ele era um guerreiro, forte, sarado. E aquele rei não era o que estava no coração de Deus. Depois Deus escolhe Davi. Davi não era um cara perfeito. A Bíblia não esconde as fraquezas de Davi, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você esperar no homem perfeição, você vai escolher talvez um Saul para ser seu líder, para governar, para casar com Saul. O povo escolheu Saul pelas suas características físicas, mas quando Deus vai escolher Davi,
Ele diz ao profeta Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Deus te escolheu, não é pela sua beleza física, não é pelo seu porte atlético. Deus escolhe pelo coração. Deus escolhe pela sua alma, pela sua intenção. Deus escolhe pela sua devoção. E Ele sabe o que você é. E Ele sabe que dentro de você mora um crente fiel, cheio do Espírito Santo, que ainda que esteja passando por lutas, vai se levantar e vai cantar o hino da vitória. Jesus, neste momento, estava sendo avaliado pela sua condição de líder. Ele será o rei que vai nos livrar do povo romano, que vai fazer Israel. Olha, queridos, 2000 anos atrás, Israel só veio se livrar agora na década de 40, quando numa sessão da ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, Israel se torna de novo nação, agora, na década de 40, 47, 1948, se não me falha a memória. Mais de 2000 anos atrás, Israel estava procurando a libertação. E não era esta a missão de Jesus. Ele veio para libertar o homem. Ele diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele disse: mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Semana de Ramos abre com Jesus sendo recebido nas ruas de Jerusalém, e termina com Jesus como rei verdadeiro, ressuscitado. Nós vamos começar essa semana, dita Semana da Paixão, com Jesus que foi reconhecido como homem, mas nós vamos terminar como Jesus reconhecido como Deus. Ele morre como um cordeiro, mas Ele ressuscita como um leão. E é este Jesus que eu estou apresentando a você neste dia, neste domingo. Um Jesus que é Deus. Ele trazia no corpo a humanidade, mas Ele também trazia na alma e no espírito a divindade. Jesus como homem teve fome, mas Jesus como Deus que é, Ele é o pão da vida que desceu do céu. Jesus como homem teve sede, mas Jesus como Deus, Ele é a água viva. Esta água mata a minha sede física, mas Jesus sacia a minha sede espiritual. Jesus como homem, Ele chorou, mas Jesus como Deus, está lá em Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Jesus como homem, Ele morreu, mas Jesus como Deus, Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Esta é a semana da paixão, é a semana onde Jesus passou o sofrimento, e nós não estamos aqui apenas para relembrar o sofrimento, nós estamos aqui para tomar posse da nossa vida espiritual, de todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Convido você a estar aí na sua casa, a nos mandar os seus pedidos de oração, mas acima de tudo a entender o plano de Deus na tua vida. Nós pregamos domingo passado sobre a ceia do fortalecimento. Nós ministramos uma ceia de fortalecimento e como a gente precisou de ser fortalecido essa semana, como eu precisei, mas eu estou fortalecido, eu estou consolado, porque eu tenho um Deus que nunca vai deixar a luta nos matar. Esse Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique com esta palavra. Jesus foi recebido como um rei humano, mas vamos terminar essa semana entendendo que Ele é o rei divino, Ele é o rei dos reis. Ele não veio para libertar Israel do jugo romano, Ele veio para nos libertar
do jugo do diabo, das trevas. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E eu quero fazer um convite a você que está me acompanhando hoje. Se você precisa de um concerto com Deus, faça agora comigo esta oração. Se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, faça agora esta oração. Depois me mande o seu nome. Pode mandar nas mídias da igreja, ou no privado, ou aí mesmo. Coloca a mãozinha e diz: eu estou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Coloque seus contatos, nós vamos entrar em contato com você e continuar orando pela tua vida. Ore comigo. Feche os teus olhos e ore após mim. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, estamos na tua presença, iniciando a semana da paixão, entendendo, Pai, que o Senhor veio com um propósito e não se desviou dele. O Senhor não ficou, a Deus, embevecido, orgulhoso, porque os homens o receberam como rei. O Senhor sabia a sua missão. Quando o homem, quando a mulher sabe a sua missão, ele não se desvia do seu caminho, porque há um chamado, e o chamado é mais forte do que a nossa dor. O chamado é mais forte do que os nossos próprios pensamentos. O nosso chamado, Senhor, é divino. A dor é humana, o tempo é passageiro, mas o Senhor é eterno. O Senhor não prometeu imortalidade, o Senhor prometeu a vida eterna. Por isso agora, oramos por um concerto. Eu oro com os meus queridos, que estão nesta hora, reconciliando contigo, voltando para o caminho, que querem voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Dá, Senhor, condições para que este jovem, esta mulher, este homem tenham um novo encontro, recomecem, ó Deus, a sua vida. E esta pessoa que está entregando os seus caminhos a Jesus, entregando a sua vida ao Senhor, que tenham condições, ó Deus, de começar uma nova caminhada na tua presença. Eu te louvo, meu Pai. Escreve este nome no livro da vida. Toma posse, meu querido irmão, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Eu oro por todas as famílias. Hoje é o nosso culto da família. Eu oro pela minha família, ó Deus, pelas minhas irmãs, sobrinhas, sobrinhos, cunhados, primos, primas, tios e tias. Minha família que está, Senhor, enlutada, mas está debaixo da tua bênção. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos conforte. E oro por cada família, a nossa irmã Fabiana, o Flávio, a Joyce. Eu oro por cada família, Pai, que está passando pelo momento da dificuldade, na certeza que o Senhor nos fortalecerá, e nós vamos juntos cantar o hino da vitória. Senhor, recebe a nossa oração, que esse dia de domingo, esse domingo da paixão, que se inicia hoje, ó Deus, seja uma semana de bênção para o nosso estado, para a nossa nação, para os nossos governantes. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão tomando decisões, prefeitos, legisladores municipais, estaduais, federais, governador, presidente da república. Eu oro pelo ministro da saúde, secretário de saúde estadual, municipal. Eu oro por pessoas, ó Deus, que estão na linha de frente, combatendo esta pandemia, médicos, enfermeiros, pessoas de limpeza, de segurança pública, pessoas, ó Deus, que estão nas empresas trabalhando, talvez, ó Deus, se expondo a um risco de uma contaminação, deixando para trás uma família preocupada. Irmãos nossos, que
trabalham, Senhor, todos os dias, precisam ganhar o pão de cada dia, empresários, empresas, preocupados, ó Deus, com os pagamentos, as dívidas, os compromissos, porque apesar de não sermos deste mundo, nós temos um nome a zelar, e este nome é para Te glorificar. Que, ó Deus, não haja falta de nada, que não haja falta de recursos materiais, como não tem faltado recursos espirituais. Eu abençoo a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória. Amém.